Então, meus amigos, meus irmãos, agora eu vou dar continuação do assunto dízimo. Agora é a parte 2, que eu estava falando sobre o devorador, que tanto eles abordam para você, se você não der o dízimo, o devorador vai devorar nas finanças, na saúde. E tem mais outra que eles botam na sua cabeça, eles fazem uma lavagem cerebral e diz assim: se por coincidência acontecer alguma coisa com você, se você estava dando dízimo lá dentro e parou de dar, porque você entende a verdade, parou de dar, e aí aconteceu alguma coisa na sua família, com você, ele logo diz: olhe, isso é castigo que Deus está lhe dando porque você não pagou, deixou de pagar o dízimo. Mentira! Mentira, meu amigo, não é nada disso não. Isso aí não funciona, isso é uma grande mentira, isso aí é uma coisa que eles têm com eles para poder lhe amedrontar, para poder você levar dízimo para lá. Tudo mentira. Deus não vai lhe castigar porque você deixou de dar dinheiro, não. Deus lhe castiga quando você deixa de fazer a vontade dele. E a vontade de Deus não é dar dinheiro para pastor, não, para líder religioso, não. Não vai pensar que a vontade que você dando dízimo lá para o líder religioso, você está fazendo a vontade de Deus. Negativo. A vontade de Deus, que a Bíblia diz, é você amar o seu próximo e fazer o bem a todos. E crer em Jesus Cristo. Isso é fazer a vontade dele, fazer o bem a todos. Isso é fazer a vontade de Deus. Não eu dar dinheiro para o homem. Aí isso é fazer a vontade de Deus. Mentira. Não é, Deus não lhe castiga porque você deixa de dar o seu suor que você derrama para um líder religioso comprar carro novo, comprar terreno e você ficar cada vez mais pobre. Porque não vai pensar que se você parar de dar o dízimo, que eles dizem, que o devorador, que ele diz que o devorador é o diabo, que é mentira, que eu vou mostrar que não é, você vai ficar pobre porque é pobre e caiu financeiramente, porque Deus não abençoou, porque não deu dízimo. Mentira! Eu desmascaro qualquer um que é mentira. Porque eu conheço um amigo meu aqui na minha cidade que ele era riquíssimo, não vou dizer o nome não, ele era riquíssimo. E ele dava dízimo demais. E ele quebrou que apartou o pobrezinho, não dava dízimo. Eu tinha dito para o pastor, você pregou para mim, se eu desse o dízimo, Deus ia me prosperar financeiramente. E eu fiz foi quebrar, quebrei que apartei. Cadê o dízimo? Deus não recebeu o meu dízimo, não, pastor? Será que o meu dízimo você comeu? Deus não recebeu, porque eu caí, eu fiquei pobre, caiu tudo. Estou devendo até o cabelo da cabeça. E eu pagando dízimo. E aí, meu amigo, não é só ele não, tem vários. E outra coisa, pessoas que não dão o dízimo, aumenta, cresce financeiramente e não dá dízimo. Porque não era para crescer, não paga dízimo, não era para crescer e fica rico, carro novo, apartamento, e o cara talvez nem Deus, ele crê em Deus e aumenta. Por quê? Porque esse negócio de dízimo só é uma mentira para dizer que se não der, você não vai ter prosperidade. A prosperidade que Deus fala, meu irmão, não é financeira. A prosperidade é espiritualmente, meus irmãos. É espiritual. Não é financeiramente. Que Deus, Cristo falou lá tem um texto lá em Mateus que Deus falou: não se preocupe com a de comer, com a de vestir, beber, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele mandou assim: dê dízimo, não. Mentira. Ele falou: não se preocupeis com a de vestir, comer e beber. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? Comer, vestir e beber. Que esse texto aqui, os líderes religiosos aumenta. Ele diz assim, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mentira. Nenhuma Bíblia tem a palavra demais coisa. Tudo mentira. Lá tem estas coisas, Deus falou, que todas o texto vem começando do começo, quando chega, que é falando em investir, em comer e tudo, aí ele quando chega num certo texto, certo versículo, ele diz assim, não se preocupeis com a de vestir, comer e beber, 3 coisas prometidas por Deus, por Cristo, 3 coisas que ele prometeu para nós. Não se preocupe com essas coisas, comer, vestir e beber. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, que todas estas coisas, comer, vestir e beber, vos serão acrescentadas. Aí está escrito, meu irmão. E não falou em dízimo, você eu vou lhe acrescentar as coisas se você der dízimo, der dinheiro. Mentira. Tudo engano desses homens. Abre o seu olho, meu irmão. Você está sendo enganado. Deus lhe abençoa porque você crê nele, você faz o bem a todo, você ajuda quem se puder ajudar, ter espiritualidade em você, não está fazendo mal a ninguém, não querendo ser melhor do que ninguém, saudável com todo mundo, amar sem saber a quem. É isso que Deus quer que a gente façamos. Não
eu fazer um sacrifício de eu ir dar dinheiro para eu trabalhar o dia todo só a sol e pegar R$ 10, 10% do que eu ganho, dar para uma instituição. Mentira. Aí, outra mentira que ele diz, que o dízimo é para a obra de Deus. Aonde que está escrito aqui, meus irmãos? Onde é que você encontra isso aqui que Deus disse que o dízimo é para a obra dele? Mentira! Mentira, eu lhe digo que é mentira, sabe por que é mentira? Vou lhe mostrar aqui um texto para você já ver, olha aqui. Olha aqui. A obra de Deus, você sabe o que é a obra de Deus? Os líderes religiosos não explicam. Ele diz que o dízimo que você dá é para a obra de Deus. Vamos ver se é. Vamos ver. Olha. Tem em João 6,28, eu vou procurar para você. O que é que está dizendo? João 6,28. Eu já está bem pertinho aqui. Para você ver que os líderes religiosos dizem para você que a obra de Deus, que o dinheiro que ele dá para ele lá, o dinheiro é para a obra de Deus. Mas vamos ver o que é a obra de Deus. Aí você vai saber que estão lhe enganando. Olha aqui, ó. 6,28. Vamos caçar aqui. Vai chegar aqui. Vou ler para você. Para você saber como eles estão lhe enganando. 6,28. Esse é mesmo. João, capítulo 6, verso 28. Olha aqui. Dirigiu-se, isso foi o discípulo que dirigiu-se a Jesus. Ó. Dirigiu-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a resposta de Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Acho que você entende, quando diz assim esta e tem dois pinguinhos, a resposta certa está na frente, né? A obra de Deus é esta, dois pinguinhos. Vamos ver o que é o resultado, o que é a obra. É esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pronto, meu irmão, a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Está aqui, ó. Dirigiu-se, pois, a ele perguntar. Quem dirigiu? Os discípulos. Dirigiu-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pronto, meu irmão, fechou aqui o assunto, você está enganado. E o líder vai dizer para você que o dinheiro que você dá é para a obra de Deus, sendo que a palavra de Deus fala que a obra de Deus aqui é crer em Jesus Cristo. A obra de Deus é crer. Então você vai pagar para você crer? Se a obra de Deus é crer, como é que esses homens dizem que você dá o dinheiro que é para a obra de Deus? Então você, para crer em Deus, você precisa pagar o líder religioso para poder crer? Meu irmão, sai do engano. Esse negócio de obra de Deus, Cristo já fez a obra dele. Cristo não deixou obra para nós fazer, não. Não existe isso na Bíblia, que a obra de Deus é para nós fazer. Mentira. Cristo já fez toda a obra dele já, na cruz do Calvário. Ele falou assim, quando ele morreu na cruz, ele falou assim, está tudo consumado. Meu irmão, esta palavra está tudo consumado? Tudo. Ele falou assim, está tudo consumado. O que é que eu vou fazer mais? Se Cristo disse que está tudo consumado, acabou, terminou, ele resolveu tudo. Não precisa mais você fazer mais nada que Cristo fez por você e por mim, meus irmãos. Não precisa mais você dar dinheiro para um líder religioso, dizer que se não der, esse dinheiro é para a obra de Deus. É um engano, meu irmão. Sai deste engano. Se liberte. Crê em Deus. Faça o bem a todos. Ajude se você puder ajudar. Não minta, não roube, não engane. Isso é que Deus quer que você faça. Não você fazer esse sacrifício de morrer e trabalhar. Se não der o dízimo, Deus não vai me... Meu irmão, isso é uma mentira. Isso é uma lavagem cerebral que eles fizeram nas nossas cabeças. E eu, com a graça de Deus, eu me saí dessa lavagem cerebral mentirosa. Eles botam nós numa teia de aranha. Enquanto mais a gente quer sair, se engancha. Mas pela graça de Deus, a gente se sai. Deus é poderoso dessas mentiradas, desses enganos deles. Então, é que eu lhe digo, não existe o dízimo em nada, para nada, não existe mais hoje. Os dias de hoje, na Nova Aliança, não existe. Em poste alguma existe mais a história de dízimo. Os líderes religiosos é quem diz para você, porque na Velha Aliança tem dízimo. Tem dízimo que era para a lei, na época da lei, mas na Nova não tem. Então, eles pregam mais a velha aliança. Eu tenho visto mais esse líder religioso pregando mais a lei de que a nova aliança. Porque vocês não sabem, meus irmãos, nova aliança
é um período depois que Cristo ressuscita. De lá para cá é chamado de nova aliança. Alguns sabem, outros não sabem, que os líderes não querem explicar. E a velha aliança é um período que Cristo ainda era Moisés, é a lei de Moisés, a lei mosaica, que era 700 preceitos, era mais para você obedecer, para poder ter a salvação. Aí, isso é a velha aliança. Mas Cristo, ele fez tudo, ele veio, cumpriu tudo. Quando ele morreu, ele falou, está tudo consumado. Se ele falou esta palavra que está escrito, está tudo consumado, o que é que eu vou fazer mais para mim me salvar, meu amigo? Eu não posso fazer mais nada que já fez por mim. O que eu tenho que fazer, sabe o que é? É dar glória a Deus e ficar alegre e crer nele, fazer o bem a todos, viver na espiritualidade. É isso que nós temos que fazer. Ser alegre agora, porque Deus fez tudo por nós. Mas esse negócio de sacrifício, não. Então, meu irmão, o devorador, vamos lá no devorador. Ele diz que o devorador é o demônio. Mentira. Mentira desses mentirosos, eu chamo. E são mentirosos. Se eu estou mentindo em algum aspecto, quando a pessoa me prova que eu menti, eu fico calado. Então eles têm que ficar calados. Vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo de cara lambida. Olha, demais. Vocês mentindo para o povo com essa história de dízimo. É melhor vocês pregar o evangelho do jeito que o apóstolo Paulo pregava, pelo amor. É isso que vocês têm que fazer. Mas vocês querem pregar o evangelho fazendo do evangelho um comércio. E é um comércio mesmo que ele faz, vendendo a palavra de Deus. Nós sabemos que Cristo deu de graça, não cobrou nada. Agora vocês ficam vendendo o dom que Deus deu para as pessoas pregar o evangelho, vocês ficam vendendo, ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Não existe nem isso aí na palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi quem pregou para nós. Fique sabendo, o único apóstolo que pregou para nós foi só o apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo quem pregou para nós, os gentios. Nós temos que obedecer ao apóstolo Paulo em tudo o que ele falou, em muitas coisas, em outros apóstolos pregaram bem, mas o apóstolo Paulo foi o único que pregou para os gentios, que somos nós. Então nós temos que obedecer à pregação do apóstolo Paulo. Nós temos que ver o que ele fez. Que ele mesmo disse, se alguém pregar um outro evangelho diferente do que ele pregou, seja maldito. Então, aí existe muito evangelho maldito, pregando coisa que o apóstolo Paulo não pregou. E ele disse, se alguém pregar um outro evangelho... Não, ele falou assim, apóstolo Paulo, todavia, caiu um anjo de luz do céu sobre a terra e pregar um outro evangelho que eu jamais tenha pregado, seja maldito. E se entre vós aqui, ele falou naquela época, entre vós alguém surgir e pregar um outro evangelho diferente que eu tenha pregado, seja maldito. E tem muitos aí pregando um evangelho que o apóstolo Paulo não pregou. Para começar, o apóstolo Paulo não cobrava dízimo. O apóstolo Paulo não fazia campanha, não sei de que. Isso aí ele não fazia. E quem está fazendo? Então esse evangelho é oposto ao do apóstolo Paulo. Ele falou, se alguém pregar diferente do que eu preguei, seja maldito. Então, meu irmão, fique sabendo. Está escrito isso na palavra de Deus. Não é mentira minha, está escrito. Olhem, fique sabendo que os líderes religiosos, eles sabem tudo isso. Eles conhecem tudo isso. Quando eles ouvir um vídeo desse que eu estou falando, para você, se você estiver assistindo junto com ele, ele vai dizer para você que eu sou um herege. Porque ele não quer dizer para você aprovar que eu estou certo. Quer dizer, certo não, que eu estou falando na verdade. O certo não é eu, é a palavra. Ele não vai dizer, ele está falando a verdade mesmo, é isso mesmo. Ele não vai falar isso para você. Mas ele sozinho assistindo, com certeza ele diz assim, dentro dele, toca a consciência, que na verdade realmente é assim mesmo. Só que nós não podemos explicar isso para o povo. Mas ele sabe que a verdade é essa, meu irmão. Tenho certeza absolutamente que eles sozinhos assistindo esse vídeo que eu estou falando, dentro deles, dentro da consciência deles, ele diz, realmente é assim mesmo. Mas nós não podemos falar assim para o povo. A gente sabe que eu sei, a gente sabe, não é só eu, vários, que eles sabem tudo isso. Só que eles não querem pregar isso para vocês, senão eles não ganham mais dinheiro, meus irmãos. Que o problema, que eu falei na parte 1, que o que fala mais alto lá é o dinheiro. Se não tivesse dinheiro, ninguém tinha essa ganância de querer ser pastor, não. Porque, na verdade, ele não pode ser pastor. É o pregador, o pastor é Jesus Cristo. Então, o devorador é o seguinte, lá em Malaquias,
em Malaquia, lá tem o texto, lá fala assim, que Malaquia foi escrito, meus irmãos, quando o pastor fala, prega para você, Malaquia, quer botar na sua cabeça que Malaquia é para você, outra mentira. Que Malaquia foi escrito para Israel, não escrito para nós. Nós somos gentios. Na época de Malaquia, a igreja não existia ainda, não existia cristão ainda. E era na lei de Moisés, era lá para Israel, que Cristo falou pela boca de Malaquia. Cristo falou, e é tão provado que o texto de Malaquia diz assim, olha, eu vou mostrar aqui. O que é que fala em Malaquia? Logo no primeiro texto de Malaquia diz assim, ó. Olha aqui o tamanho do engano que você está. No capítulo 2 de Malaquia, o que é que Cristo fala aqui pela boca de Malaquia? Olha aqui, ó. Agora, ó sacerdote, para vós outro é este mandamento. Se não ouvides, se não propuserdes no vosso coração e dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Está falando para ele, sacerdote. Quem está roubando aqui em Malaquia, que há de ti roubará o homem a Deus, Deus estava se referindo, o sacerdote que estava roubando, não nós, não os gentios, que não existia ainda gentios. Isso nunca foi para nós esse texto. Esse texto de Malaquia é outra lavagem cerebral que o líder religioso faz com você, porque aqui fala o ladrão, se não der o dízimo é ladrão, mas não era para nós. Na verdade, isso aqui é para aquele povo de Israel, que em Malaquia 3 e 8 diz assim, vamos ver quem é o devorador. Em Malaquia 3 e 8 diz assim, eu vim contando a história todinha, que não vou ler todo, porque fica grande o vídeo, mas você lê em casa, você vai saber se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Olha aqui. Aqui disseram assim, roubará o homem a Deus, Malaquia 3 e 8, roubará o homem a Deus, todavia, aí Deus respondeu, todavia vós roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí diz mais assim, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Atente aqui para um assunto aqui que você talvez passe por cima, não entende e eles não explicam. Se é tão provado que esse texto não é para o mundo todo, foi só para Israel, a nação de Israel, que aqui diz assim, presta atenção, vou ler com calma para você. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí o 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, quem vós? Os sacerdotes. Ele está falando do sacerdote. Vós a nação toda, olha. Vós a nação. Aqui não está falando vós as nação. Aqui está no singular, meu irmão. Aqui está falando vós a nação toda, de Israel. Não era o mundo todo que estava roubando a Deus porque não dava dízimo. Só era para Israel. Porque essa história de dízimo é só para o povo de Israel, meus irmãos. Na época. E está aqui. Aí acrescenta. Aí vai diz no 10. Só para você entender. Veja aqui a expressão. Vós a nação toda. Ele não está globalizando as nações. Só Israel. Então esse texto aqui não é só para Israel. Para os sacerdotes ladrão que estavam roubando a Deus. Era o sacerdote, que Deus está dizendo aqui. Que aqui diz assim, sacerdote, este mandamento toca a voz, sacerdote. Era para eles, meu, está aqui escrito. Mas o líder religioso lhe faz uma lavagem cerebral e você não preste atenção, você é enganado de qualquer maneira, você é enganado para dar dinheiro para esses homens. Mas você está enganado. Você dá porque o dinheiro é seu. Mas Cristo nunca lhe pediu para você dar dízimo na nova aliança. Nunca. Não tem nenhum texto. Não tem. Vamos lá, eu vou continuar aqui. O verso 10. Vamos chegar. Quem é o devorador que ele diz para você que é o demônio? Vamos lá. O 10. Todavia. Não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Vou parar aqui. Você sabe o que era a casa do tesouro? A casa do tesouro, lá em Jerusalém, lá em Jerusalém que era um armazém. Não era igreja, porque não tinha igreja. Não tinha, a igreja foi depois de Cristo. Não tinha igreja ainda. Ali está se referindo, era um armazém onde levava os dízimos. Onde levava não era porque o dízimo, eu vou dizer o que é o dízimo. O dízimo não era dinheiro.
Era alimentação. E já tinha dinheiro. Vamos chegar até lá. Para você ver o tamanho do engano que você está. Olha, ó. Para que haja mantimento em minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Aí Deus diz mais assim, e provai-me nisto. Se você levar todo o dízimo, é para provar nele, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui quer dizer, se ele trouxer o dízimo direitinho para a casa do tesouro, ele fizesse uma prova com Deus, fizesse direitinho, que Deus ia dar a bênção para ele, ia derramar chuva. A bênção aqui era a chuva. Ia abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida, que era a chuva, para as plantas crescer e dar muito legume, e os bichos comer as ramas, as coisas. É isso que está se referindo. Aqui, ó, vamos lá. Aí de mais assim, ó. Não vos abrirá a janela do céu, não, provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar bênção sobre vós, bênção sem medida. Aí demais assim, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você já viu o diabo comer capim, comer plantação, comer essas coisas? Não. Aqui o devorador, que Deus disse que ia repreender, era o gafanhoto, o pulgão, a locusta, os bichos que tinha na época, que comia, Deus ia, se eles dessem direitinho, não roubasse ele, levasse o dízimo dele na casa do tesouro, ele podia provar dele, fazer uma prova com ele, que ele ia mandar chuva sobre bênção, ou melhor, bênção sobre medida, que era chuva, e ele ia repreender o devorador, que é o gafanhoto, era o pulgão, era a locusta, que diz aqui outros textos, que para não comer a plantação, que até, ele diz mais assim, que todas as nações chamarão felize, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, não está falando que aqui que é o demônio não, meu irmão. Aqui Deus está falando aqui do devorador, que é o gafanhoto. Se nessa época lá em Jerusalém, isso aqui é para os sacerdotes, era para o povo de Israel, englobando os sacerdotes. Não os gentios, não nós. A nossa, que nós somos gentios. Nesse tempo nós não existia. Não existia nem Cristo ainda. Não existia ainda, que não tinha nascido ainda. Então, está aqui. O devorador, que os religiosos lhe faz o medo que o devorador vai devorar, meu irmão, aqui é o gafanhoto, que as pessoas, que Deus ia mandar chuva para crescer os legumes, porque, na verdade, outro engano que eles falam com você, que o dízimo nunca foi dinheiro, e na época tinha dinheiro, meu irmão. Dízimo nunca foi dinheiro. Vou lhe provar que quando você diz para um líder religioso que o dízimo não era dinheiro, ele diz que na época não tinha dinheiro. Mas eu vou mostrar para você, desmascarar esses mentirosos, em dizer para você que na época não existia dinheiro. Então eu vou dar aqui outra parada, porque aqui já está com 22 minutos, 23 minutos, outro vídeo eu vou parar e dar continuação na terceira parte, falando sobre o que diz nunca foi dinheiro, já tinha dinheiro. Vamos lá, vou parar agora e vou dar continuação no assunto de dízimo que nunca foi dinheiro e já existia dinheiro. Vamos lá.